A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e no episódio de hoje de No Tempo do Samba, Malandros e Polacas. Você partiu, saudade me deixou, eu chorei. Sem dúvida que o coração da pequena África residia, como já disse o pesquisador Humberto Franceschi, num retângulo entre as ruas Visconde de Itaúna e Senador Eusébio, fechado pelas ruas de Santana e Marquês de Pombal. Era então Praça 11, onde hoje está a estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, centro do Rio de Janeiro. Lá aconteciam as principais festividades. Lá surgira o samba, nas oficiais mãos de Donga e Mauro de Almeida. Por aquelas bandas e outras nos arredores, existiam inúmeros clubes dançantes, em precárias estruturas, possuindo, quando muito, um piano. Em um deles, escreve o pesquisador Franceschi, conta-se que um jornalista chamado Romeu Arede, adepto de consumir bebidas e não pagar, foi barrado certa noite. Como vingança, escreveu o dito jornalista nos dias seguintes que aqueles clubes eram locais de gente sem pudor, onde os escuros cometiam gafes. Pensando na ofensa, sem querer, o triste Arede criou o termo gafieira. Próximo da Praça 11, na direção de quem vai para a região do Rio Comprido e daí para São Cristóvão, um bairro surgira como consequência da política do bota abaixo do prefeito Pereira Passos nos primeiros anos do século XX. Era a chamada Cidade Nova, ao lado da conhecida Zona do Mangue, que desde a década de 1870 concentrava o Baixo Meretrício no Rio de Janeiro. De um lado, um número sem fim de indivíduos que pouco a pouco foram caracterizados de capoeiras, isto porque parte significativa deles tiveram origem em soldados que, afastados das ações militares e desempregados, tornavam-se adeptos da capoeira, luta angolana e mais do que conhecida entre os bantos do Rio de Janeiro. Temidos por boa parte da sociedade, não demorou muito para que vários se vissem envolvidos na política como cabos eleitorais, particularmente em uma época em que a violência explícita e a ausência de qualquer escrúpulo nas práticas eleitorais, sumiço de urnas e votos fantasmas eram termos comuns na arte da política brasileira. Não custa lembrar, por exemplo, a eleição de Hermes da Fonseca para a presidência da República com exatos 400 mil votos. Nenhum a mais, nenhum a menos. É da figura do capoeira que irá surgir após a década de 1920 o chamado malandro carioca. Do outro lado, na vizinha Zona do Mangue, a prostituição era a principal atividade desde as últimas décadas do século XIX. E dentro da prostituição, uma organização internacional ganhou forma e prestígio. Surgida na Argentina a partir de uma cisão de cafetões judeus, a Zwingli Migdal especializou-se no tráfico de escravas brancas para a América do Sul para torná-las prostitutas. Enganadas por promessas falsas e pela extrema pobreza em que viviam na Hungria, Romênia, Áustria e Polônia, de onde derivará o nome polaca, inúmeras mulheres foram transportadas para o Brasil e ingressaram nos inúmeros prostíbulos controlados pelos cafetões judeus. Em linhas gerais, a Zwingli Migdal controlava os prostíbulos do Mangue, da Lapa e de parte da nascente Zona Sul do Rio de Janeiro. Não levou muito tempo para que os capoeiras, agora malandros da Cidade Nova, estivessem envolvidos com a prostituição do Mangue e, consequentemente, com as polacas. Aproveitavam de sua aptidão para a luta e forneciam em troca proteção, cobrando também, é claro, um tanto de favores sexuais. Paulatinamente, alguns desses malandros também se transformaram em cafetões, dividindo suas atividades entre a malandragem em si, alguns com a música e a prostituição. Apenas para citar, compositores como Brancura, Milton Bastos, entre outros, estavam nesse grupo. Mais ou menos no centro da Cidade Nova está o Largo do Estácio, com botequins e casas humildes, onde, vez por outra, malandro
compositores, trabalhadores, operários, toda aquela legião de desvalidos se encontrava para conversas e rodas de samba. Em 1927, um desses frequentadores e moradores do Estácio, Alcebiades Barcelos, compôs a música A Malandragem. Quis o destino que pouco tempo depois, numa gafieira do Rio Comprido, Alcebiades, ou simplesmente Bide, como ficou conhecido, conhecesse o cantor Francisco Alves e este, por sua vez, impressionado com a canção, gravasse em disco. Vamos ouvir um trecho. A malandragem eu vou deixar, eu não quero saber da orgia, mulher do meu bem-querer. Esta vida não tem mais valia, a malandragem eu vou deixar, eu não quero saber da orgia, mulher do bem-querer. Esta vida não tem mais valia, mulher igual para a gente é uma beleza, não se olha a cara dela, porque isto é uma defesa. Arranjei uma mulher que me dá toda a vantagem, vou virar almofadinha, vou deixar a malandragem. A malandragem eu vou deixar, eu não quero saber da orgia, mulher do meu bem-querer. Esta vida não tem mais valia, a malandragem eu vou deixar, eu não quero saber da orgia, mulher do meu bem-querer. Esta vida não tem mais valia. Esses otários que só sabem dar palpite, quando chega o carnaval, a mulher lhe dá o suíte. Você diz que é malandro, malandro você não é. Malandro é seu abóbora, que manobra com as mulheres. Essa apologia da malandragem tornou-se, a partir de então, um tema constante na música brasileira, e mais notadamente no samba. Inúmeras vezes, entender o sambista e o malandro como sinônimos não seria coisa de se estranhar. Apenas para citar, figuras como o próprio Bide, Ismael Silva, Noel Rosa, Wilson Batista, Moreira da Silva, até mais contemporâneos como Bezerra da Silva, por exemplo, incorporaram a figura do malandro e a transformaram numa espécie de herói ou anti-herói tipicamente carioca. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em sertão vadio. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em sertão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Ouvimos de Wilson Batista o samba Lenço no Pescoço, na clássica interpretação de Silvio Caldas. Com isso, ficamos por aqui. Grande abraço a todos e até o nosso próximo No Tempo do Samba.
A Rádio FOP Educativa apresentou No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Idealização e apresentação, Antônio Marcelo Jackson. Colaboração, Amanda Santos e Gabriela Pinheiro. Visite nosso site notempodosamba.com.br.